nós somos libertos pela graça. Então, por isso, nós não devemos ficar preocupados em estar ouvindo palavras contrárias do que é o propósito de Deus. Se Deus prometeu algo, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Basta nós se dispormos a fazer o que Deus tem para nós, tá? E hoje nós estamos pelos olhos da fé, tá? Focado no que Deus tem para nós, não o que nós estamos vendo hoje no momento. Só que o seguinte, o que Deus tem para nós é muito, muito grande, entendeu? E nós como agricultores do Senhor, nós temos que estar sempre com a disposição de falar como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos pedir nosso amigo Espírito Santo que venha para o nosso entendimento. Porque de repente, quando você ouve uma palavra, essa palavra, dependendo de como você está, o Espírito Santo vem abrir o entendimento no que nós precisamos ouvir, tá? Para começar, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, fala o seguinte: Eliseu disse, olha só, isso tem a ver com milagres: vá pedir aos seus vizinhos que emprestem muitas vasilhas vazias. Depois que você e os seus filhos entrarem em casa, olha só, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas e vão colocando de lado todas que estão cheias. Então a mulher, olha só, foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais algumas vazias. Essa foi a última, respondeu os filhos. Então o azeite parou de correr. O que fala essa palavra? O azeite é o Espírito Santo. Então naquele momento Deus falou para ela: tragam muitas vasilhas, para que o azeite venha a ser derramado. Enquanto estava derramando, o milagre estava acontecendo. Isso é a nossa vida. Nós estamos vendo cada dia um milagre acontecer na nossa vida. Nós estamos cada dia vendo o Espírito Santo derramar na nossa vida para que venha encher. Mateus, olha só a chave. Mateus 6,6 fala o seguinte: mas tu, quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Toda vez que você tiver algum pedido, entra no seu quarto, fecha a porta. Que quer fechar a porta para o mundo, para ouvir o que Deus vai falar para vocês. E você vai falar com Deus. Jeremias 33:3 fala o seguinte: clama a mim, ora a mim, pede a mim, que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. Aí só que o que me chamou a atenção nessa palavra em Mateus 6,6, que a pessoa entrou para orar no quarto, começou a falar com Deus. O que é orar? Você falar com Deus o que você quer, o que você deseja no seu coração. Só que a palavra diz que fala que Deus não ouviu a palavra dele, Deus viu o coração dele. De repente, muitas vezes nós não conseguimos falar o que nós queremos, mas Deus vê o nosso coração, Deus vê os nossos
o nosso coração, Deus vê os nossos pensamentos, Deus vê os nossos desejos, e em cima do propósito de Deus responde os nossos desejos e as nossas vontades. E isso alinhado com o propósito de Deus na nossa vida, certo? Em Atos, olha só, em Atos 2, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, e todos os seguidores de Jesus estavam reunidos, como nós estamos hoje, o que aconteceu? De repente, olha só, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, reunidos. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. É o poder do Espírito Santo se manifestando onde o povo estava reunido. Só que, de repente, aqui não fala até a quantidade, só que poucos atenderam o que Deus queria falar, tá? Agora, para entrar na palavra, foi a primeira introdução, em 2 Reis, capítulo 4, ela fala o seguinte: ela narra uma história de uma mulher cujo nome não é mencionado. E quando a Bíblia fala de uma mulher e não coloca nome, automaticamente essa mulher representa a igreja. O que é a igreja? Somos nós reunidos em propósito no nome de Jesus Cristo. Certo? Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Então, quando ela viu um homem de Deus passando, vamos supor, naquele tempo lá não tinha carro, não tinha nada. Ela teve o discernimento do Espírito e falava: ainda hoje, sendo pessoas de Deus, será que onde nós passamos, nós deixamos a marca? Será que onde nós passamos Deus, a pessoa pode refletir Jesus em nós? Como está sendo a nossa atitude? Será que quando nós passamos num lugar, outras pessoas que não conhecem falam: poxa, realmente aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Realmente aquela pessoa é usada por Deus, certo? Que servimos ao Senhor, nós temos que ser referência. Onde nós passamos, onde nós estivermos, nós temos que ser notados como pessoa de Deus. Quando a pessoa está envolvida em drogas ou em bebida, aonde ela passar, ela recebe um nome. Se por acaso a pessoa envolvida com bebida alcoólica, ela tem um nome de alcoólatra. E nós, como somos envolvidos com Deus, nós temos que ter o nome dele, que estão abençoados. Nós somos amados, perdoados e abençoados, em nome de Jesus Cristo. A atitude dessa mulher, ela tipifica uma atitude de uma igreja fiel. Certo? No 9 ela falou o seguinte: ela falou para o marido dela: eu tenho certeza, eu tenho convicção que esse homem é o homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos construir um quarto para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde descansar. Aí que entra a chave dessa palavra. Ela mandou construir um quarto no muro. A palavra diz que quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto. Olha só. Aí ela mandou construir um quarto. Aí colocou uma cama, ela colocou uma cadeira e uma lamparina.
e colocou uma mesa. Mas agora vamos passar para o lado espiritual. O lado material, ela era muito rica, era de posse. Toda vez que passava um homem de Deus, ela olhava, poxa, eu sei que é um homem de Deus. O coração dela falou o seguinte: eu vou ajudar o homem de Deus, eu vou construir um quarto para que ele venha descansar. O que acontece? Aí ela mandou fazer um quarto, só que ela colocou esses itens: a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina. Nós como igreja do Senhor, que nós estamos esperando o noivo chegar, que é Jesus Cristo, nós temos que construir na nossa vida um quarto para que venha repousar, para que venha abrigar, que venha hospedar o nosso amigo Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus diz que em breve ele voltará. E nós temos que estar preparados para receber Cristo quando ele chegar. Certo? O que é o pequeno quarto? O pequeno quarto é um local que você tem intimidade com Deus. O que é esse pequeno quarto? É o local onde você vai ter intimidade com Deus, onde você vai falar com Deus, e ali que você falar, você vai ouvir o que Deus tem para você. O que é importante não é nem você falar, é você ter um tempo para ouvir a Deus, certo? Aí quando ela construiu esse quarto, o que é esse quarto? É o tempo para você ouvir, para você estar na presença de Deus. Aí ela colocou uma cama. O que quer dizer uma cama? Quando você tem Jesus, quando você tem Deus na sua vida, você tem uma cama. O que é a cama? É o descanso. É o descanso. De repente a vida pode estar atribulada, pode estar cheia de dívida, cheia de coisa, mas se você tiver Deus na sua vida, você vai ter uma cama, que é o descanso na sua vida. Você vai estar descansado em tudo, certo? Aí depois ela colocou uma cadeira. O que é a cadeira? A cadeira é sinal de quê? Sinal de autoridade, sinal de, vamos supor, a mesa, aí colocou a mesa também. A mesa quer dizer que união. União familiar, união ministerial, união. E quem ocupa nessa mesa, quem ocupa a cadeira do privilégio? Quem ocupa a cadeira do privilégio? Então, na nossa vida, nós temos que estar sempre com um quarto preparado para Deus. Nós temos que estar sempre com uma cama preparada para nós descansarmos em Deus. E nós temos que estar com uma mesa pronta, que é o que? A ceia, quer dizer, uma união, para que Cristo venha ocupar a primeira cadeira. Só que isso tem algo muito importante. Se você não tiver a lamparina, se você não tiver o Espírito Santo te ordenando, você não vai ter, nada disso vai ter valor. E só tem valor isso quando tem a presença do Espírito Santo. Então, naquele momento, a igreja, que era uma mulher rica, próxima, ela teve o discernimento de falar que ele é o homem de Deus. Então eu sei que ele é o homem de Deus, eu vou preparar um quarto no meu coração, vou estar orando a Deus para que ele venha trazer o refrigério que eu tenho buscado de Deus, certo? O pequeno quarto que eu falei, a nossa intimidade, onde poucos têm acesso. Como que está sendo o nosso quarto? Como que está sendo o nosso quarto hoje? O que é o quarto? O local de intimidade, certo? Porque será que os nossos afazeres do dia a dia estão impedindo que nós entramos no quarto, fechamos a porta para os problemas e está ouvindo, falando com Deus? Senhor, eu não quero falar, porque eu sei que o Senhor, além de o Senhor me ver, me ouvir, o Senhor sonda meu coração. Então tudo que eu estou sentindo, o Senhor sabe. Então eu peço hoje
que eu não quero nem falar mais, eu quero só apenas ouvir o que o Senhor tem para mim, certo? O candeeiro, como eu já disse, fala sobre luz, que Jesus abra nossos olhos espirituais. Certa vez, Eliseu estava caminhando com o aprendiz dele, o diário, né? Aí foi cercado com um grande exército, e naquele momento o jovem dele, que é o discípulo dele, ficou com medo. Como acontece com muitas pessoas hoje, até a gente mesmo, certo? De repente, por circunstâncias da vida ou qualquer coisa anormal que foge do nosso controle, a gente chega até a desesperar. A gente se coloca como se diz, no lugar de Geazi. Aí só que Geazi chegou e Eliseu falou: mestre, senhor, tem um grande exército que vai acabar com a gente. E muitas pessoas hoje nessa vida se comportam como Geazi. Viu uma pequena nuvem, já fala: nossa, é uma tempestade, eu estou perdido, não tem saída. Só que o que Eliseu falou? Em vez de ele repreender o jovem, ele falou o seguinte: Senhor, abra os olhos espirituais desse jovem para que ele possa ver o seu milagre, para que ele possa ver o que o Senhor vai fazer. Isso, ele não repreendeu o jovem, ele simplesmente falou: Senhor, abra os olhos espirituais desse jovem. E é o que nós pedimos hoje, que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós tiramos os olhos das circunstâncias, das provações. Teremos sim provações, e isso é inevitável. Só que uma coisa, todos os homens da Bíblia teve provações, e todos os homens da Bíblia teve resposta de Deus. Quando dobrou seus joelhos, bateu o joelho no chão, né? E clamou a Deus, e Deus é fiel para ouvir o nosso clamor, certo? Um dia Eliseu voltou para Sunem, a chave. Um dia Eliseu voltou para Sunem, sabia que tinha uma casa. Quando Jesus voltar para a nossa vida, para a nossa casa, será que vai encontrar um quarto? Será que vai encontrar uma cama? Uma pergunta que devemos fazer todo dia. Quando aquela pessoa, aquela mulher chegou na presença do Senhor, ela não ficou preocupada com a vida dela, não ficou preocupada com o que ele ia gastar, não ficou preocupada com o preço do azeite, ela não ficou preocupada. A única preocupação dela era o seguinte: agradar o Senhor. Agradar o Senhor. E quando ela fez isso de coração, sem querer nada de troca, e nós estamos aqui hoje para que venha concretizar algum projeto e as promessas de Deus para a nossa vida e para cada uma vida aqui. Aleluia! Amém? Hoje tem muita igreja que não crê mais no profeta, não crê que Jesus é a graça pura. Então, tem muitas pessoas que não crê hoje no profeta, não crê hoje na nossa promessa, não crê nem em Jesus Cristo. E nós, como somos agricultores do Senhor, nós temos que estar sempre plantando e cuidando da semente para que venha a dar resultado, certo? Então, no 16 foi o seguinte: Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher, vamos recapitular, a mulher
igreja. Ela é Esther porque tinha o marido dela era velho. O que é velho? Era voltado para a lei, não tinha a revelação da graça. A mulher tinha a revelação da graça porque ela viu o profeta, então ela teve disponibilidade de estar fazendo a obra. Aí aconteceu. Aí de repente, Eliseu mandou chamar ela e perguntou: o que você precisa? Ela falou: eu não preciso de nada, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu já tenho. Aí só que Eliseu olhou e falou: poxa, mas aí perguntou para o Geazi: vê se ela tem filho, vê se ela está gerando. Aí ele falou: não, ela não está gerando filho, porque o marido dela é velho. Aí Eliseu, no nome de Jesus Cristo, nome de Deus Todo-Poderoso, falou para ela, levantou a mão e falou o seguinte: olha só, mas Eliseu tinha dito que no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Eliseu profetizou na vida dela que no outro ano, quando ele voltasse ali, ela ia estar com um filho. O que é isso? É a promessa de Deus realizada na vida da igreja. Quando Deus prometeu algo para a gente há muito tempo atrás, simplesmente às vezes nós ficamos amarrados no tempo. Só que Deus não tem preocupação no tempo nosso. Deus tem o tempo dele. E no tempo certo, o filho foi gerado. O que é esse filho aqui? Esse filho foi gerado, a promessa de Deus. Só que a promessa ficou doente. O filho cresceu, ficou doente. Só que em vez de maltratar o filho, falar mal, geralmente quando um filho da igreja fica doente, vai para o mundo, o que acontece? Muitos criticam, muitos até tiram da igreja. Só que nós, como a igreja fiel, o que a igreja fez? Colocou o filho no joelho e colocou o filho na cama do profeta. O que é a cama? É o descanso. Então ele colocou o filho na cama do profeta para quê? Para descansar. O que ela fez? Ela foi até o profeta, fechou a porta, esqueceu os problemas e deixou o filho na cama, o doente na cama do profeta, e foi atrás do profeta. No caminho, quando ela está chegando no monte lá do Carmelo, aí desceu o empregado Geazi e perguntou: o que você tem? Ela falou: vai bem. Tudo vai bem. Você tem algum problema? Não tem nada. Tudo vai bem. O que é isso? A igreja, que é a mulher, ela não revelou as dificuldades e problemas dela com um ajudante. Ela preferiu levar a doença do filho até o profeta, porque ele que tinha o poder de criar. Para a gente alcançar um milagre, tem que ter a companhia de Jesus Cristo, a companhia de Deus. Aí aconteceu, aí o profeta ficou e falou: poxa, grande é a fé dessa igreja, dessa mulher. Aí o profeta foi até a casa e o que ele fez? Ele chegou lá, olhou, o que Deus fez? Deitou com os braços abertos em cima da criança. Isso remete o que? A crucificação à cruz, porque só através da cruz que tem uma ressurreição. E ele, quando ele deitou em cima da cruz, isso falou o que? Da crucificação. Ele respirou 7 vezes em cima da criança, deu o ar, deu o fôlego de vida da criança. Então, quando o doente
a igreja tem um filho doente, o que ele tem que fazer? Tem que levar até Deus, para que Deus venha colocar, para que a cruz, para que a graça venha fazer efeito na vida dessa pessoa. Às vezes, hoje, para acontecer um milagre, nós não podemos ouvir pessoas sem fé, pessoas sem percepção de Deus, pessoas sem a discernimento do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas como esse pai vêm para quê? Para desmotivar, para falar que Deus não consegue, certo? Só que o que ela fez? Ela não deu ouvido. Nós como igreja não podemos dar ouvido a pessoas que falam o contrário do que Deus falou. E como nós clamamos a Deus, nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a convicção que Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa. E se nós temos alguma preocupação, alguma enfermidade, ou algo que está tirando nossa paz, nós temos que falar o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, nos dar paz e nos dar o que eu preciso. De repente, às vezes, nós olhamos os nossos problemas e nós não imaginamos quem pode resolver, mas só que a pessoa pode resolver: Jesus Cristo. Tudo que você falar para Deus, tudo que você pedir para Deus, em oração, crê na resposta, Deus vai te responder. Certo? Vai te responder. E a melhor resposta é quando você tem a convicção que Deus te ouviu. Isso é a melhor resposta de Deus. Certo? Quando Deus ouve, Deus fala: acalma, que eu estou cuidando da sua vida. Acalma, que eu sei o melhor para você. Mas aí está o segredo: não se desviar do caminho. O meu foco é Cristo. Não importa o que aconteça, o meu foco é Cristo. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele veio para cumprir. Hoje temos na Bíblia o poder do Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Infelizmente, muitos estão focados mais nas notícias ruins e nas opiniões dos outros. Esquece da promessa, esquece da voz de Deus. Por outro lado, quem confia na palavra de Deus não se abala. E no nome de Jesus Cristo, que nós como igreja santa, abençoada, perdoada e amada por Deus, nós temos um propósito, uma promessa na nossa vida de cada um, como individualmente e como família e como igreja. E nós vamos ver sim. Nós vamos ver caminhão parando, cheio de caixas vazias para colocar os frutos. Sabe? E eu creio no nome do Espírito. Pai, no nome de Jesus Cristo, irmão. Sei que essa palavra, né, foi direcionada ao nosso coração, para que nós venhamos repetir a vossa fé, para que nós venhamos crescer cada vez mais na nossa fé. Senhor, sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Sabemos que nós somos impotentes sem o Senhor. Por isso, assim como Moisés falou: Senhor, eu não faço nada, eu não vou lugar nenhum se o Senhor não for comigo. E eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja conosco constantemente, Pai. Que em cada momento da nossa vida, Senhor, o Senhor venha nos capacitar, o Senhor venha edificar em nós uma igreja santa. Uma igreja abençoada, uma igreja amada, uma igreja perdoada. E que nenhuma palavra contrária vai desfazer o que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta, meu Pai, um exército, Pai. Um exército, Pai, aonde, Senhor, seja glorificado o seu nome. Pai, e toda resistência do maligno, tudo que vem ao contrário, tudo que vem minar a nossa fé, nesse momento, meu Pai, seja agora rejeitado no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós não somos poucos, nós somos milhares, Pai. E a sua promessa já está cumprindo, desde quando o Senhor pronunciou aquela promessa. Desde quando o Senhor falou que nós seremos milhares, já está cumprido. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos nesse momento capacitação. Pedimos entendimento, pedimos discernimento, Pai, e que toda
obra contrária será agora desfeita no nome de Jesus Cristo. Pai, nós somos milhares, para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, abençoa cada pessoa, cada filho amado, cada filho perdoado, cada filho abençoado. Que o Senhor venha dar sequência nos projetos na vida de cada um, Pai. Que nesse momento, meu Pai, nós estamos aqui forte, firme, nós estamos em pé na tua presença para te glorificar e te agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Casa agora, né? Aleluia. Consegue projetar os recados, os amigos?